Fala galera, professor Leandro Morgado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina e esse é mais um vídeo para ajudar na tua preparação para as Olimpíadas de Matemática. Aqui a gente está focando na Canguru, mas com certeza as questões que a gente está resolvendo são também do padrão da OBMEP, por exemplo. Então vale muito a pena a gente acompanhar e nesse vídeo a gente vai trabalhar, a gente vai resolver duas questões aí bem interessantes sobre frações. Bom, queridos, questão bonitinha aí sobre frações, Canguru 2019 nível C, que é o nível aí da galera do 9º ano do Fundamental, e está falando sobre o sítio do Miguel. Olha só, Miguel tem cães, vacas, gatos e cangurus no seu sítio. Aí ele fala que ao todo são 24 animais, 1/8 cães, 3/4 não são vacas, cuidado, hein? Tem que interpretar isso aí. 2/3 não são gatos. E a pergunta é quantos cangurus há no sítio do Miguel? Tá bom, gente? Como sempre, papel e caneta na mão, tá? Vamos tentar fazer as continhas com frações aí, vamos ralar um pouquinho e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Show de bola, galera! Eu acho que essa questão vai ser bem interessante aí para a gente relembrar como é que faz continha com fração. Tá? Então, olha só, ele falou uma informação muito importante, que no total eu tenho 24 animais. Isso a gente vai usar durante toda a questão. E daí ele começou a falar as frações. Então, 1/8 são cães. Como é que a gente calcula 1/8, gente, de uma quantidade? Isso, só dividir por 8. Dividir em 8 partes iguais e vamos pegar uma dessas partes. Tá? Mas se tu quiser fazer uma continha, faz assim. Os cães, no caso, eu tenho 1/8 do total. Tá? E daí vira uma continha de fração, Isso aqui vai dar 24 sobre 8. 24 sobre 8 eu já calculei direto que eu tenho 3 cães no sítio do Miguel. Maravilha, até aí tranquilo, Até aí acho que foi fácil. Agora cuidado, gente, com a interpretação. Só tem que pensar uma coisinha aqui para praticamente matar a questão, tá? 3/4 não são vacas. Então assim, se 3/4 não são vacas, eu pergunto para vocês, quantos que são vacas? Isso, exatamente, o complementar de 3/4. E o complementar de 3/4 é 1/4. Então eu tenho 1/4 de vacas. Fazendo a conta, o que eu vou ter aqui, gente? 1/4 do total, 1/4 de 24, isso vai me dar 6 vacas, 24 sobre 4, que vai dar 6. Tá? Ah, prof, de onde é que saiu esse 1/4, querido? Se 3/4 não são, é porque 1/4 são. Tá? E daí tu tem que usar essa ideia. Mesma coisa aqui, nos gatos. 2/3 não são gatos. O que ele está me dizendo indiretamente? Isso, 1/3 são gatos. Então a quantidade de gatos vai ser 1/3 do total, 1/3 de 24, que vai dar 24 dividido por 3, vai dar 8, É isso aí. Aí a gente conseguiu calcular todos os animais, 3 cães, 6 vacas, 8 gatos e agora a gente só tem que pensar para dar a resposta final, gente? Pergunta é quantos cangurus tem no sítio? Bom, como o total de animais é 24, só usar um pouquinho de lógica agora, porque eu já tenho o quê? Eu já tenho 14, 17, Já tenho 17 animais. Como o total é 24, significa que eu tenho 24 menos 17, que vai dar 7 cangurus. Tá bom? Então tem que fazer ali as continhas com fração, passo a passo, com muita calma e automaticamente a gente vai saber quantos que faltam para fechar o total. No caso, 7 cangurus, alternativa certa, letra D. Maravilha, galera! E para treinar mais um pouquinho esse nosso conhecimento de frações, escolhi uma questão de 2017, nível J, primeiro e segundo ano do médio, e vamos lá, vamos quebrar a cabeça, vamos pensar. 1/8 dos convidados de um casamento eram crianças. Tá? Essa foi a primeira informação que ele deu. Ele falou que 1/8 eram crianças, 3/7 dos adultos. Aqui tu tem que tomar cuidado, porque não é 3/7 do total, é 3/7 dos adultos eram homens. E a pergunta é que fração dos convidados eram mulheres adultas. Bom, gente, como sempre, vou dar um tempinho, papel e caneta na mão, tenta fazer. Não é complicada, tá? Só tem que saber interpretar bem
e logo em seguida a gente confere como se faz passo a passo. Bom, queridos, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer. Uma por conta, né, usando contas com frações, e outra pela divisão do chocolatinho. Daqui a pouco eu mostro para vocês o que significa isso. Tá, mas vamos para as contas primeiro. Olha só, ele falou que 1/8 dos convidados eram crianças. Né? Então deixa eu colocar aqui, ó, as crianças correspondem a 1/8 dos convidados. Bom, automaticamente tu já pensa, né, isso já está subentendido, que os adultos correspondem a quanto, gente? Isso, né? Se as crianças correspondem a 1/8, os adultos correspondem a 7/8 dos convidados. Tá? Essa é a primeira conclusão que a gente tem que ter, super importante para resolver. Aí olha só, o que ele falou? Que desses 7/8, 3/7 eram homens. Tá? Então vamos fazer uma subdivisão aqui, gente, para a gente fazer as contas. Ó. Eu tenho adultos homens e eu tenho adultos mulheres. Inclusive, gente, a pergunta que ele fez está aqui, né? Ele quer saber a fração dos adultos mulheres. Tá, mas enfim, vamos lá, vamos fazer as contas aí com calma. Né? O que ele informou? Ele informou que 3/7 dos adultos, cuidado, 3/7 dos adultos eram homens. Eu vou ter que os homens correspondem a 3/7, só que não é do total, hein? É 3/7 dos adultos, que eu já sei que é 7/8, entendeu? Então, matematicamente vai ficar assim, ó, 3/7 de 7/8. E a gente tem que lembrar sempre que na matemática esse D significa vezes, tá? Não é bom, a gente sabe que pode simplificar, né? Ó, de cima com de baixo, cortou aqui, e no final das contas eu descobri que os homens adultos vão ser 3/8 do total. Bom, queridos, agora respira fundo, a questão está praticamente pronta, né? Porque a gente já sabe, olha só, crianças correspondem a 1/8, tá? Então um pedacinho de um total de 8, né? Homens correspondem a 3/8, ou seja, crianças e homens são 4/8. Vocês estão me entendendo? O que está faltando para completar um inteiro? Está faltando os outros 4/8, né? E os outros 4/8, no caso, vão ser as mulheres adultas. Que simplificando vai dar 1/2, né, gente? Ou seja, o que a gente descobriu? A gente descobriu que 1/2, né, a metade dos convidados são mulheres adultas, alternativa certa, letra A. Tá bom? Então, fazendo ali as continhas com fração, dá para chegar tranquilo, né, na quantidade de mulheres adultas e daí a gente matou a questão. Só que assim, gente, deixa eu só aproveitar esse finalzinho da aula, né, para explicar para vocês um outro jeitinho de fazer que também daria, também a gente chegaria na mesma resposta e que eu acho bem legal, bem interessante. Esse jeito é mais visual e é como se a gente pegasse assim, ó, uma barra de chocolate e fizesse a divisão conforme os convidados, entendeu? Então deixa eu colocar aqui. Aqui eu tenho a minha barra de chocolate, né? Pô, professor, eu adoro chocolate. Beleza, então com certeza tu vai gostar desse jeito também. Tá? E eu vou pegar essa minha barra e vou dividir em 8 partes. Né? Por que 8, gente? Porque eu estou trabalhando com 1/8, né? Então vamos dividir a barrinha em 8 partes iguais, mais ou menos. Tá aí, gente, ó, com muito boa vontade, faz de conta que são 8 partes iguais. Né? E ele falou que 1/8 eram crianças, né? Então deixa eu marcar aqui as crianças, ó. Crianças correspondem a uma partezinha dessas 8. Tá? E automaticamente tu tá vendo que sobrou 7, né? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí olha só o que ele falou, gente. 3/7 dos adultos. Mas, cara, sobrou 7 partes para os adultos, entendeu? Então, dessas 7 partes, 3/7, quer dizer, 3 delas vão ser homens. Então, olha só, aqui eu tenho homens, aqui eu tenho homens e aqui eu tenho homens. Né? O que sobrou para mulheres adultas? Exatamente a metade da barra, né? 4 pedacinhos de um total de 8, ou seja, né, pelo desenho, pelo chocolate, pela divisão do chocolate, a gente também conclui que as mulheres adultas são a metade dos convidados. Bom, queridos, espero que vocês tenham gostado aí dessas questões de frações, né? Um tema, cara, que cai demais, um tema super interessante aí que a gente tem que ter um bom domínio para se dar bem em Olimpíada de Matemática. Tá bom? Como sempre, muito obrigado aí pela atenção de vocês, muito obrigado por acompanhar os vídeos. Tamo junto, galera. Grande abraço e até a próxima!